Marcelo, ativa o seu som. Marcelo, desativou o som. Continua sem som, Marcelo. Aí, agora deu. Não, ó. Agora sim. Deu. Então, agora sim. Boa noite a todos. Uma grande satisfação, então, contar com esse grupo maravilhoso nessa noite, né? Numa semana particularmente importante para os municípios, para os estados, para o país e para o mundo, né? Em que nós estamos com o início da COP16 da biodiversidade hoje, na Colômbia, em Cali, né? Aquela COP que no ano passado decidiu pela preservação de 30% das áreas terrestres e 30% das áreas marítimas até 2030, uma decisão totalmente inédita, né, na frente da humanidade. Também nessa semana, amanhã, nós temos o início da cúpula de Kazan, que alguns dizem que será um marco, talvez, de uma nova era, né? Provavelmente um evento que não foi visto nos últimos séculos, que abre a possibilidade de um mundo mais igual, mais descentralizado, multinodal, como alguns citam, né? E também nessa semana, nós, então, no final da semana, enfrentaremos, né, esse desafio do segundo turno das eleições nas maiores cidades brasileiras. Então, com essa introdução, eu diria assim que está justificado, né, o desafio que foi colocado nesse programa de hoje, que é cada um de nós com as nossas experiências, né, dentro da nossa diversidade de áreas, engenharias, as agrociências, geociências e profissões vinculadas, né, trazermos um pouco a nossa percepção para esse tema, né, grande tema, que é o que está em jogo nas eleições de 2024, do local ao global. Então, esse é o nosso desafio. Contamos hoje com um grupo excepcional, né, com o Zé Genuíno, professor, escritor e destacado político brasileiro, entre outros cargos, né, foi deputado federal por 6 mandatos, com Gabriel Constantino, que é um jovem aí formado em Relações Internacionais, mestrando em Planejamento Urbano e Regional, e o vereador eleito mais jovem da cidade de Canoas, do Rio Grande do Sul, em 24. Para aqueles que não lembram, Canoas foi uma das cidades que ficaram mais inundadas, né, durante esse fenômeno das inundações que o Rio Grande do Sul sofreu nesse ano. Também com a Verena Ittner, professora, cientista política, mestre em integração da América Latina e doutora em desenvolvimento. Nosso querido Marco Túlio de Mello, né, engenheiro civil, eterno para alguns, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, né? A Rosângela Busanelli, engenheira, geóloga, mestre em sensoriamento remoto, funcionária de carreira da Petrobras e também conselheira eleita do seu Conselho de Administração. O Allen Abert, que é engenheiro de produção, diretor da ENGD e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, a CNTU, e, por fim, obviamente, não menos importante, mas realmente excepcionalmente importante, a gente poderia dizer assim, o nosso querido Guilherme Estrela, né, geólogo, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, carinhosamente conhecido como o pai do pré-sal. E esse que vos fala, engenheiro agrônomo, diretor executivo do Instituto de Agricultura Regenerativa. Então, sem mais delongas, nós passaremos para o nosso
primeiro convidado, eu vou fazer um pequeno comentário e ressalva, como a gente, vindo da academia, a gente fala muito. Nessa noite eu decidi de ceder o meu tempo, né, de fala sobre o assunto para o nosso convidado aí, Zé Genuíno, e eu trato desta forma porque os demais são todos da casa, né? Nós trabalhamos muito próximos aí um dos outros. Olha só, a querida Estrela entrando aí. Então, nossa dinâmica em que cada um de nós deve, numa primeira rodada, fazer uma fala de 5 minutos, com uma tolerância de 2 minutos, e uma segunda rodada de 2 minutos para concluir as suas colocações e se direcionar, sobretudo, ao eleitor para trazer as suas recomendações para esse segundo turno das eleições. Lembro a todos que o objetivo desse programa, assim como demais atividades que a gente nomeou de mutirão de produção de materiais curtos para instrumentalizar as redes sociais, ele tem, eu diria assim, uma postura bem pontual, ao contrário de outros debates, né, que a gente aprofunda mais tecnicamente. Então, por isso, esse tempo controlado e limitado que cada um de nós teremos, já que o pessoal da comunicação diz que vídeos de mais de 10 minutos é praticamente impossível de trabalhar. Vejam como as coisas evoluem, né? Para nós que estamos acostumados a longas falas, não é muito simples, mas vamos fazer esse exercício. Então, começamos aí, sem mais delongas, com a fala do Zé Genuíno. Então, Genuíno, você, excepcionalmente, aí, como convidado de honra, tem 10 minutos, diferentemente dos demais, que vamos nos ater nos 5, para fazer as suas colocações, com mais uma tolerânciazinha aí também, de uns 2 a 4 minutos, se você precisar. É isso aí. Com você a palavra. Senhoras e companheiros, em primeiro lugar, eu vou tentar me restringir aos 7 minutos, como os demais companheiros e companheiras. Seu microfone está mutado. Alô? Pois não? Vamos. Eu vou tentar me situar nos 7 a 8 minutos. Eu acho que o desafio que a realidade política está dando para nós, você sintetizou na manchete desse encontro, o local e o geral, o local e o mundial, porque nós estamos vivendo uma crise orgânica, uma crise sistêmica, uma crise múltipla, que ela é ao mesmo tempo social, econômica, cultural, ambiental, geopolítica. É uma crise que mexe com algo fundamental, que é a seguinte relação: a classe dominante, diante da crise do modelo, da financiarização, da terceirização, da tirania fiscal, da desregulamentação, das privatizações, ela busca criar, além da coação e da dominação, ela tenta criar um tipo de consentimento para que, além da mais-valia, além da exploração, os dominados pensem como eles, ou sejam dominados diante de uma impotência, diante do individualismo, diante de uma ação, vamos dizer assim, manipulável, ora pelas redes, ora pelas igrejas, ora pelo individualismo, ora pelo medo. E é nesse cenário que nós atravessamos uma situação delicada, porque há uma crise estrutural, orgânica, em que ela agudiza as contradições do capitalismo na sua configuração neoliberal, e ainda não há a força do novo capaz de suplantar, de derrotar o velho. Então, nós estamos numa situação que eu diria, queda de braço, numa situação de transição. E a eleição de 2024, ela se insere nesse panorama. Ora você discute a guerra, ora você discute a solidariedade aos palestinos, ora você discute o açougueiro de Tel Aviv,
ora você discute a eleição nos Estados Unidos, ora você discute a guerra na Ucrânia, ora você discute os BRICS, ora você discute a própria crise do imperialismo que tenta manter a ordem ocidental manipulada, dirigida pelos Estados Unidos. E você discute a crise nas periferias, nas cidades, a crise da emergência climática, que tem dois exemplos que falam por si só. A crise que afetou o Rio Grande do Sul e a crise que afetou as queimadas e agora a crise do apagão na maior cidade da América Latina, São Paulo. E essa crise ela vai se manifestando, se espalhando por uma espécie de crise da esperança, crise do futuro, a crise da desconfiança, a crise de se apostar numa certa defensiva. Nesse sentido, eu acho que a esquerda está diante de um grande desafio, que é construir uma alternativa que dê conta do macro e do micro, uma alternativa que possa discutir o futuro, a esperança e o imediato, uma alternativa que possa discutir o imediato e o futuro, uma alternativa que possa atuar dentro das instituições e fora das instituições, uma alternativa que eleja vereadores, governadores, prefeitos, parlamentares, mas não saia da organização e da mobilização da sociedade civil, dos movimentos, numa relação horizontal com essa potencialidade que emerge no Brasil na resistência ao fascismo, na resistência ao golpe e na constituição de que é necessário a gente defender direitos que são inquestionáveis, que são inalienáveis. É necessário a gente enfrentar a precarização da vida. É necessário a gente enfrentar, além da cura imediata, nós temos que enfrentar as cirurgias mais completas, mais a longo prazo. É nesse cenário que eu acho que nós estamos vivendo um problema. O modelo de eleição, o modelo de governabilidade, o modelo de institucionalidade está em crise, porque o próprio neoliberalismo colocou a democracia liberal como algo disfuncional. A democracia liberal foi descartada. Ela perdeu aquilo que seria uma perspectiva de legitimação da ordem. Porque você tem uma espécie de desmantelamento das relações da sociedade, você tem uma espécie de destronação da política e você tem uma espécie de mercantilização da democracia. Esta crise ela é muito profunda, o que vai exigir uma visão transformadora, uma visão de mudança que tem que dar conta das questões essenciais do modelo econômico, do modelo social, do modelo da emergência climática, do modelo da geopolítica mundial, mas, ao mesmo tempo, tem que dar conta de uma dimensão das pautas afirmativas de direito, que eu não chamo pautas identitárias. A pauta de direito das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, dos povos originários, a pauta de afirmação de direitos. Portanto, eu acho que essa diversidade tem que estar aglutinada numa plataforma. E, para mim, o centro dessa plataforma é a plataforma de direitos, da universalização de direitos. Nós não podemos abrir mão do debate sobre direitos. Nós não aceitamos que a precarização da vida, das aspirações, a precarização dos direitos seja mercantilizada por uma espécie de guerra surda. Nós temos que afirmar o direito ao meio ambiente, o direito à cultura, o direito à previdência, o direito à dignidade dos que trabalham por conta própria, o direito à saúde, à educação, o direito à paz, o direito ao ar, o direito à água, o direito à energia. Veja bem, pessoal, tudo está sendo colocado em xeque. O modelo de privatização adotado no Brasil pela onda neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso está em xeque.
qual é o pano de fundo da crise do modelo energético? A crise da questão do custo da tarifa e da empresa nacional que vai gerir esses contratos. Portanto, o Deus do mercado, o Deus do lucro, o Deus da falta de perspectiva bateu no teto. E, no meu modo de entender, a esquerda precisa reconstituir um projeto de futuro. Nós não podemos ficar só na remediação pontual. Nós temos que ter um projeto de futuro, uma perspectiva de médio e longo prazo, um projeto que possa resgatar a ideia da emancipação ampla, diversificada e restrita, e a ideia de discutir que outro modelo de sociedade é possível. Para isso, nós temos que juntar, numa concertação política, as experiências territoriais, as experiências de movimentos sociais, as experiências de redes, as experiências de entidades, as experiências de grupos, de rodas de conversa, a experiência de organização de baixo para cima e articular uma espécie de frente à esquerda, de frente que polarize, porque diante do dilema de trabalhar na frente amplíssima, e o governo é uma experiência dessa frente amplíssima, mas está mostrando que quem está indicando vitória nas eleições é a burguesia, vamos dizer assim, antiga, na disputa contra a extrema-direita, nós temos que recolocar a ideia de uma frente à esquerda, de um polo à esquerda, que tenha programa, que tenha métodos e que tenha, vamos dizer assim, procedimentos. E eu acho que essa é uma questão chave. Primeiro, porque a governabilidade hoje não pode ficar prisioneira só das instituições. Um Congresso que quer governar sem um ônus de governar, um judiciário que toma medidas positivas, mas, ao mesmo tempo, é um poder afirmativo. E a tentativa da classe dominante, quando tem experiências progressistas, de secar a presidência da República, como chefe de Estado e chefe de governo. Então, nós temos vários dilemas de reformas institucionais, de reformas sociais, de enfrentamento da transição energética, da transição ambiental, da transição diante dos riscos que a humanidade está vivendo, e principalmente, para concluir, companheiros e companheiras, quando a gente vive uma perspectiva de que o futuro está em risco, se a esquerda não se colocar à altura desses riscos, se ela não for protagonista da esperança, do futuro, de um sonho realizável, daquilo que a gente costumou chamar de utopia na construção da esperança, nós seremos identificados com o status quo e, veja bem, esdrúxulamente, hipocritamente, a extrema-direita alça a condição de antissistema, que não é antissistema, para dialogar com os descamisados, os despossuídos, os deserdados, os que estão sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de esperança. E esse fenômeno apareceu na eleição de 2024. Portanto, eu queria fazer essas reflexões aqui. Eu acho que nós temos sinais muito positivos que afloraram nesse processo eleitoral, seja na eleição majoritária, seja na eleição proporcional. Aquelas candidaturas, e nós estamos com um candidato aqui que pode falar muito bem disso, aquelas candidaturas com base social, que fizeram trabalho de base, que fizeram ligação com a sociedade, que não saíram para se prender à institucionalidade, se viabilizaram. Porque isso está mostrando um caminho em que a esquerda tem que resgatar o trabalho de base, o trabalho territorializado, o trabalho horizontalizado, o trabalho de diálogo, de abraçar a sociedade e os movimentos, as correntes sociais como um todo. Então, eu sou otimista. Nós estamos vivendo uma espécie de transição deste processo. A hegemonia é da direita, disputa até com a extrema-direita, mas dentro dessa hegemonia de direita, eu acho que o governo Lula é um governo influenciado
pela escolha que fez pela direita, e nós vamos ter que saber como disputar, como cobrar, como fiscalizar, como exigir mudanças de políticas, mudança de prioridades, mudanças que não fiquem à mercê do arcabouço fiscal, mudanças que não levem a cortar gastos sociais, mudanças que não enfrentem o modelo de privatização, mudanças que seja servil ao rentismo. Eu acho que nós temos que construir um polo à esquerda, na sociedade, nos partidos, na militância política, para fazer essa relação de o governo Lula é a melhor possibilidade que nós temos. Agora, essa possibilidade, que é positiva, não pode ser derrotada, mas ela vai exigir fiscalização, cobrança, crítica e pressão. Era isso que eu queria colocar no nosso debate aqui. E a eleição de 2024 mostrou isso claramente, que uma atitude defensiva, moderada, simplesmente aliancista, não é suficiente para construir essa alternativa da qual estou falando aqui para vocês. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Nós que agradecemos, Genuíno. Antes de passar para o Gabriel Constantino, só gostaria de lembrar a todos que esta live está sendo transmitida pelos canais da FUP, do Sindipetro RS, da NGD, todos os nossos companheiros aí de luta, e também do Instituto de Agricultura Regenerativa que eu represento. Então, com a palavra, o Gabriel Constantino, faz favor. Valeu, Marcelo. Muito obrigada pelo convite de estar presente nessa noite. Em teu nome, saúdo todos presentes na mesa, e também uma honra falar após o Genuíno, e ainda mais agora, depois de todo esse cenário eleitoral e a gente ter conquistado o pleito aqui em Canoas, né, para a vereança. Isso daí tá um momento de muita consciência e muito debate sobre um projeto de partido, né? Então, te ouvir, Genuíno, muito importante, muito bom. E, bom, esse debate, né, de o que está em jogo agora nessas eleições de 2024, e eu sou internacionalista, então as minhas falas elas acabam indo de um tom macro, de uma perspectiva macro para uma micro, e vou fazer isso na minha fala. Quando a gente está num mundo, num contexto globalizado, em que o mundo está caminhando para uma nova ordem mundial, multipolar, e vários conflitos que na história se perdura, a história, nesse entendimento, ela acaba sendo cíclica, né? A gente está no início do século XXI, no primeiro ali quarto de século, e isso daí demonstra que a gente está vivendo um período histórico importante, um período histórico de transformação, um período histórico em que a gente está tendo uma ascensão de novos atores para a política, de novas pautas e vários debates que historicamente estiveram às margens da sociedade, e isso não é somente no Brasil, isso é no mundo todo, mas trazendo para a nossa realidade, né? A gente tem um grande desafio enquanto esquerda nesse segundo turno das eleições, porque para a gente pensar um projeto de país, a gente também precisa pensar no que está mais próximo das pessoas em questão de poder público, que são as prefeituras, é o nível local, o nível municipal. A gente tem no Brasil uma ordem federativa, né? Um sistema federativo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter um olhar específico para essa questão das cidades, né? E digo isso agora, ainda mais na figura de vereador, aqui no Rio Grande do Sul, com toda essa catástrofe ambiental que teve, isso daí mostrou, a gente pode ter várias lições do que está acontecendo na sociedade e o que se desdobrou a partir dessa catástrofe ambiental, né? Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, a catástrofe ela impactou, assim, influenciou muito negativamente a esquerda, por causa de tudo que aconteceu. Teve um discurso muito grande da extrema-direita de desvalidar
a política de invalidar também o poder público e a atuação do poder público diante da catástrofe. Então, toda uma espetacularização, em especial dessas, enfim, né, dessas mídias que eles têm, toda essa indústria de informatização, de disseminação de conteúdo, tornou o cenário aqui muito conservador e mais à direita. Então, a gente teve nas cidades da região metropolitana aqui perdas muito significativas, como foi o caso da Prefeitura de São Leopoldo, onde o PL venceu as eleições, e também um retraimento das bancadas de vereador de esquerda na região metropolitana, né? Então, a gente teve aí várias cidades aqui da região que, infelizmente, a esquerda não conseguiu colocar nomes dentro das câmaras de vereadores, e isso daí é um grande problema, pensando que a mudança começa na cidade, né? Assim como a questão das cidades que estão tendo segundo turno agora, como é o caso de Canoas e de Porto Alegre. Porto Alegre, um cenário que a mídia está falando sobre uma síndrome de Estocolmo, ao mesmo tempo que Canoas a gente vê uma direita e um bolsonarismo muito forte que está tentando manipular as pessoas, não está comparecendo em debates. Então a gente está aqui com um pleito entre o Jário Jorge, do PSD, com a Maria Eunice, do PT, de vice, e contra o candidato ali do Bolsonaro, que o vice dessa chapa é filho do deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos Busato, e que está concorrendo para a prefeitura. Então, um projeto bolsonarista, um projeto conservador, de direita, que não representa as demandas que a gente tem na cidade, na sociedade, e a gente precisa, e ainda mais nesse momento de reconstrução, de que a gente precisa de que as cidades do Rio Grande do Sul sejam reconstruídas, a gente precisa de gestões eficientes, gestões que sejam capazes de lidar com os dilemas das mudanças climáticas, dos eventos climáticos que estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, ano após ano, a gente está vendo esses efeitos das mudanças climáticas atingindo as pessoas, em especial a população negra, as mulheres, as pessoas mais pobres, e, ao mesmo tempo, a gente tem um investimento muito forte do governo federal. A gente tem um governo Lula colocando 1 bilhão aqui em Canoas para fazer essa reconstrução, e que, nesse sentido, a gente precisa de uma gestão que consiga lidar com esse grande volume de recursos, mas, acima de tudo, que consiga fazer a aplicação. Por isso, uma das maiores pautas que a gente está defendendo e que a gente vai levar para a Câmara agora, assumindo a partir de janeiro, é a questão de uma participação cidadã nessa reconstrução da cidade. É trazer as pessoas para o debate das demandas que tem a nível local, para que esses recursos sejam aplicados da forma correta. Porque uma coisa se deflagrou muito assim, fiel ao que a gente conversa e a esquerda vem dialogando, né, na opinião pública, é de que as pessoas querem estabilidade, as pessoas não estão buscando mais somente aquele crescimento econômico, as pessoas não brilham mais os olhos somente para falar de crescimento econômico. As pessoas entendem agora, e estão entendendo cada vez mais, aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Canoas, de que esse crescimento a qualquer custo não nos convém, e de que isso tem preço, e que pessoas pagam. Mais um minuto, Gabriel. Perfeito, finalizando aqui já, mas é dizer de que esse projeto nacional de reconstrução, de validação da questão ambiental, e esse projeto todo que o governo Lula veio trazendo após esses 4 anos, esses 6 anos de desconstrução do governo federal, a gente precisa desses compromissos municipais, a gente precisa de prefeituras que estejam compromissadas de verdade com todas essas demandas, com essa reconstrução, porque o que mais está tendo agora são esses relatórios técnicos, que de técnico não tem nada, aparelhados com esse neoliberalismo, aparelhado com o mercado, que não estão representando as demandas reais da sociedade. Por isso a gente tem que ouvir, a gente tem que trazer as pessoas para participação, mas, acima de tudo, a gente precisa pressionar de que o poder público faça isso, se mexa e traga essa política nos moldes do orçamento participativo, que é uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Gabriel. Agora vamos ouvir a nossa querida Verena. Boa noite, Marcelo. Boa noite, demais colegas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um grande imenso prazer estar aqui de novo com vocês. Me desculpar pela minha voz. Brasília está horroroso de tempo.
Segundo lugar, que eu quero dizer que eu sou de São Paulo, então, assim, o meu discurso não é o discurso ainda de já acabou, é o discurso vamos virar o voto, porque eu acho que lá nós ainda temos uma disputa grande que dá. E escutando os meus amigos, meus colegas que me antecederam falando, me vem duas coisas à cabeça. Primeiro é que, absolutamente, a gente vive um processo eleitoral em um tecido social que ainda é absolutamente roto, com a direita ganhando espaço. O segundo, e talvez o que for mais expressivo nas falas do que me antecederam, é como diria Gramsci, que, né, no momento que o velho não termina de morrer e o novo não termina de nascer, é quando os nossos fantasmas aparecem. E acho que a gente vive esse momento dos fantasmas aparecendo. A Nancy Fraser chamou esse momento de o fim do neoliberalismo progressista. Ela vai dizer assim que é o momento que as promessas da globalização não chegaram nem na principal potência do mundo. E, na minha avaliação, é um momento muito parecido com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas com uma mudança muito grande, muito mais acelerada dos padrões tecnológicos, o que nos coloca numa conjuntura que é única, com mudança dos polos de poder internacional que obriga algumas respostas soberanas dos países. Né? Acho que a mudança geopolítica colocada, a entrada da China no debate, coloca temas na agenda que, para nós, países em desenvolvimento, são absolutamente centrais. Como, por exemplo, as políticas industriais, que a gente já falou aqui, políticas de soberania, políticas de defesa, voltam à agenda do debate público. E eu acho que no Brasil a gente tem um Estado que ele é absolutamente ultrapassado. É um Estado neoliberal construído naquele momento do consenso de Washington, que a gente falava muito da questão da eficiência, de como garantir a efetividade, a economicidade. Eu acho que em algum momento no passado a gente perdeu a capacidade de juntar a policy e a politics. A gente esqueceu que em português as duas significam a mesma coisa. De forma que a gente sai de uma conjuntura atual de um Estado que não consegue responder aos problemas colocados pelo mundo e com uma burocracia super fortalecida. Eu acho que a gente tem um momento de descrédito muito grande dos partidos políticos, que não é novo esse descrédito. Eu me lembro, no passado, a gente tinha esse diagnóstico no primeiro e no segundo governo Lula. A Venezuela tinha esse diagnóstico. A Venezuela criou o quinto poder naquele momento, né? O poder eleitoral e o poder cidadão. A Bolívia ela criou, naquele momento, o Estado plurinacional, numa tentativa de responder a essa falência do modelo colocado. E eu acho que no nosso país, naquele então, Gilberto Carvalho tinha tido uma posição muito forte. A gente tinha mais discussão social do que era um governo popular, do que era um governo com participação das pessoas. Mas também acho que Lula tinha uma liderança muito forte na região. Talvez um dos piores legados deixados pelo Bolsonaro foi o enfraquecimento dessa nossa liderança regional, o que abre espaço na atual conjuntura para que a gente traga para dentro de casa disputas que são extra-regionais. Por exemplo, a disputa entre China e Estados Unidos, que hoje está colocada. E eu acho que trazer essa disputa significa a gente pensar o lugar que a gente quer se inserir. Significa, como governo popular que a gente tem que construir, por mudança desse processo que o Genuíno colocou, como a necessidade de repensar o partido, significa que a gente volte a debater com a sociedade como que a gente pode voltar a ter controle sobre o orçamento público, por exemplo. Então, acho que esses são os debates que são muito importantes, que têm que ser trazidos à tona nesse processo eleitoral. No momento que a gente tem um tecido social totalmente roto e no momento que a direita vem ganhando espaço. Então, a construção desse projeto, do que pode vir a ser, da interpretação que a gente possa ter
da esquerda e do que a gente quer para as nossas cidades é absolutamente central. E eu acho que essa mediação entre Estado e partido político é uma mediação que a gente precisa pensar. Talvez não em pequenas cidades, mas talvez em grandes cidades como São Paulo, a gente tenha que trazer à baila um debate sobre a necessidade, por exemplo, de uma mesa de diálogo partidária ou da composição política que teve que ser feita, para que a gente consiga dar conta de certos temas que são importantes e que não convivem, e que não conseguem conviver dentro desse nosso Estado, que já não dá conta de responder esses problemas que a gente tem. Então, acho que a gente tem um momento importante, as eleições não terminaram para a gente ainda tem um espaço que ganhar, e a gente ainda precisa conquistar muito voto em muitas cidades. É importante a gente ter isso na nossa cabeça. Obrigada, pessoal. Desculpa aqui a minha dificuldade. Tranquila, tranquila. Muito obrigado, Verena. A Verena fez um esforço excepcional aí, ela estava quase sem voz hoje à tarde, achei que talvez não fosse conseguir participar. Muito obrigado mesmo pela gentileza, Verena. Agora ouviremos aí o querido Marco Túlio e depois a Rosângela. Uma boa noite a todas e a todos. Primeiro, quero agradecer o convite, Marcelo, para estar aqui nessa conversa com pessoas tão representativas de diversas áreas do pensamento que nós temos no nosso país. Eu queria começar primeiro fazendo uma reflexão e achando que é muito importante para a gente lembrar o passado recente do nosso país, com o golpe de 2016 contra Dilma, a Operação Lava Jato, que para a nossa área tecnológica da engenharia, da agronomia, da arquitetura, da geologia, foi um desastre, tanto para o setor empresarial, como para o mercado de trabalho também dos nossos profissionais, a prisão do Lula e a eleição e a gestão destrutiva do Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito e fez uma administração absolutamente destrutiva da estrutura do Estado, que está tendo que ser recomposta neste momento. E tivemos aí, já de algum tempo, uma campanha imensa por parte da grande mídia e também aí da ala conservadora e dos partidos conservadores de demonização da esquerda, do PT e do comunismo. Apesar de toda essa situação, nós conseguimos ainda eleger o Lula em 2022, uma margem pequena, mas conseguimos aí um resultado positivo, né, nessa empreitada política, né? Lembrando que as emendas parlamentares também têm um papel e teve um papel muito importante nesse processo eleitoral, dominado que foi basicamente pelo Centrão. Eu queria trazer dados para essa reflexão nossa, né? No primeiro turno de 2024, a ala mais progressista, o PSB, aumentou o número de prefeituras de 253 para 312. O PT, de 178 para 248. O PDT, não, o PDT reduziu de 311 para 148. Em contrapartida, o Centrão, o PSD, subiu de 650 municípios administrados para 878 em 2024. E o PL de 343 para 510. Só para a gente poder ter alguns dados de reflexão. O PSDB reduziu de 515 para 269 prefeituras. Em relação ao número de vereadores eleitos, é importante frisar o seguinte, que o desempenho também dos partidos mais progressistas não foi o ideal.
o MDB fez 8.064 vereadores, o PP, 6.914, o PSD, 6.579, o PL, 4.929, nós começamos aí, PSB, 3.557 vereadores, PT, 3.118, né? E o PSDB, aí, 2.975. PCdoB, 354, e o PSOL, apenas 80. Só para poder dar um dado do que emerge no processo político de primeiro turno. Eu acho que o Genuíno foi muito feliz em colocar aí uma reflexão sobre essas questões do nosso enfrentamento, tá certo, com as nossas propostas políticas neste momento. A Frente Ampla, no processo em que ela participa do governo federal, ela se divide a nível dos municípios para poder apoiar, inclusive, as suas candidaturas, e nós ficamos um pouco amarrados, um pouco a reboque de algumas articulações. Tanto é que nós não conseguimos sequer apresentar candidaturas em número suficiente que nós já tínhamos apresentado no passado. Acho que nós não politizamos adequadamente o debate. Eu acho que era muito importante aproveitar essa crise que nós vivenciamos para politizar ainda mais o debate com as propostas concretas que nós temos que apresentar no nível municipal, interligando também com as políticas mais gerais que nós temos. Então, eu acho que a gente deveria ter aproveitado um pouco melhor esse momento eleitoral para poder trazer o debate da questão das privatizações de uma forma mais efetiva. Isso foi feito em São Paulo por causa da questão do apagão em São Paulo, mas não foi feito adequadamente, porque, na verdade, acabou que o governador e o próprio prefeito ainda tentaram julgar a responsabilidade para o governo federal, que, na verdade, tá certo, teve um papel muito pequeno no processo da privatização feita em São Paulo, e mais ainda na fiscalização da ANEEL também, né? A ANEEL passou para o órgão estadual o controle do processo de privatização. Isso teria que ser explorado um pouco mais para poder mostrar a diferenciação política das propostas neoliberais que estão levando esse país a perder a perspectiva do seu projeto de futuro, para poder mostrar para a população, né, as saídas e as alternativas. E, como o Genuíno, não sermos identificados como o status quo que domina esse processo todo. Aqui em Belo Horizonte, Genuíno, nós tivemos uma frente de esquerda, né? Aqui foi, de fato, uma frente de esquerda, né? Nós não conseguimos toda a esquerda participando desse processo, mas foi uma frente esquerda. Não tivemos um bom desempenho também eleitoral para o executivo. Entretanto, para o legislativo foi muito interessante. Nós fizemos na federação 6 vereadores. O PT dobrou o número de vereadores em Belo Horizonte. Se somados aos 3 eleitos pelo PSOL, nós temos a maior bancada progressista que nós tivemos no início do processo, na década de 90. Então, é muito interessante. Não tivemos o sucesso no executivo, mas tivemos um sucesso muito grande no legislativo. E o que eu queria trazer aqui para vocês é que essa frente fez um programa e um projeto muito adequado para a cidade, e envolveu quase 500 lideranças sociais dos movimentos sociais, movimentos sindicais, movimentos técnicos, para construir o programa, e, mais importante, o PT municipal, junto com o PSOL, tiveram uma articulação muito interessante junto aos movimentos sociais, e agora, quando fizemos uma avaliação já do primeiro turno, o PT sai reconhecido como um partido que esteve, tá certo, na periferia,
procurou o debate com propostas concretas para a democracia, para a participação das representações sociais, mas também com propostas concretas para a questão da habitação, do saneamento, da mobilidade urbana. Então, acho que nós temos que, nesse segundo turno, nas cidades que disputamos ou que participamos de apoio, a voltar novamente a nos engajar, como aí em São Paulo tem visto vocês fazerem, para que nós tenhamos um resultado melhor. Porque, como disse o Genuíno, numa outra entrevista, você não repetiu isso aqui hoje, não, Genuíno. A eleição de 2024 é o primeiro turno de 2026, então nós temos que estar muito atentos para o processo político, para o processo... Mais uns segundinhos aí para concluir, Marco Túlio, faz favor. Muito obrigado, querido. Agora vamos ouvir a nossa Mara aí, a Rosângela Busanelli. Boa noite, gente. Nossa, obrigada pelo convite. É difícil falar depois de tanta gente. Tantas falas importantíssimas, né? Eu vou puxar um pouquinho para o universo que eu frequento, porque eu acho que é o universo, é o pedaço também representativo do país, né? É muito importante a questão que o Genuíno coloca, né, do projeto da esquerda, do projeto da esperança, do projeto do futuro, né? A gente passou nesse Brasil por um processo bem complicado, né? Não preciso chover aqui no molhado, o golpe da Dilma, a Lava Jato, né? Eu costumo dizer que foi toda uma sinfonia muito bem orquestrada, né? Com todos os instrumentos muito afinados, né? Que começa com a Lava Jato, deságua no impeachment ilegal da presidenta Dilma, né? E depois na prisão do Lula, impedimento da sua candidatura em 2018, e o desmonte, né, o desmonte do país, né, que a gente viveu muito intensamente na Petrobras, né? A destruição do país passava, né, da nossa soberania, que a gente estava construindo, passava pela destruição da Petrobras. E assim, o que eu acho que é muito preocupante, né, é que a gente fica um pouco atento, né, e isso era muito dito na época, o desmonte não é apenas na venda, na privatização dos ativos, né, o desmonte na empresa, e isso se reflete no país, no tecido social, passou pelo desmonte do conhecimento, passou pelo desmonte do sentimento de pertencimento, da missão que a empresa teve e tem para com o país, né? Que foi uma missão da própria criação da empresa. A gente começou, foi começado, e mais, né? O fascismo, ele tem essa característica de sequestrar os símbolos, né? Assim como sequestrou a bandeira nacional. Então, assim, é uma destruição da própria identidade, né, do povo brasileiro e dos seus símbolos, né? Até hoje, quando eu vejo uma bandeira do Brasil, eu tenho dúvida se quem carrega essa bandeira é fascista ou não. Eu, quando ia para as ruas, eu trazia uma bandeira vermelha e a bandeira do Brasil, para reafirmar que para desfazer esse sequestro. E esse sequestro, e na empresa, né, a gente viveu isso na empresa muito forte. Hoje não se vê a Petrobras como uma estatal que tem uma missão, né, para com o país, de abastecer, uma missão de trazer a segurança energética e viabilizar a soberania nacional, porque energia é soberania. E a gente percebe isso na sociedade, né? Não temos mais o pertencimento do povo brasileiro, né? É aquela bandalheira da camisa da seleção que também está sequestrada, da bandeira, e a gente perdeu em algum momento a capacidade de contestar e de desfazer isso, né? O simbolismo é muito importante, né? Eu falava, por exemplo, eu estava no sindicato e eu dizia, vamos levar a bandeira do Brasil, e as pessoas não queriam levar, né? Porque começaram a sentir vergonha, a gente começou a sentir vergonha, e essa destruição do tecido social, ela tem reflexos muito profundos, né? Hoje, no país.
A gente tem um congresso dos piores que a gente já teve na história, né? Congresso Nacional terrível, a gente não conseguiu, né? Conseguimos eleger Lula com uma margem pequena e elegemos um Congresso pífio, né? Horroroso, vamos dizer assim, pior do que o anterior. E a gente está parando de fazer, a gente deixou de fazer, né? Eu vi uma palestra do professor Mascaro, muito bacana, uma live dele. Nós não estamos politizando a população, né? Quem está fazendo isso muito eficazmente é a direita e a extrema-direita. Então, assim, eu me remeto à fala de Genuíno e de alguns outros que me antecederam. Nós precisamos voltar a fazer um trabalho de base, nós precisamos voltar a politizar o povo brasileiro. Não basta dar o Bolsa Família, não basta dar o consumo, a picanha, a passagem aérea para ir para Miami. Nós precisamos urgentemente fazer um trabalho de politização. Nós estamos perdendo essa guerra para a direita e para a extrema-direita. Então, eu não sei a fórmula, mas a gente precisa. O sindicalismo também se afastou desse papel. Eu fui, né? Eu fui para o sindicato em 2017, eu ia aposentar, eu fui para o sindicato, falei, a coisa está feia demais, eu vou para o front. E a gente, de certa forma, abandonou um pouco esse papel importantíssimo de sindicalismo, né, de estar ali fazendo a politização do trabalhador. Hoje, por exemplo, a gente tem muita questão financeira, né? Hoje a gente é muito movido pela questão financeira, né? E a gente não está fazendo, acho que assim, o urgente que nós temos para fazer, essa eleição, como já disse, né, que o Genuíno colocou em outra palestra, é uma prévia da eleição de 26, a gente não está conseguindo realizar, todo esse golpe ele gerou um arcabouço legal que nos impede de muitos movimentos e a gente não consegue atacar esse arcabouço legal para a gente tirar essas amarras e avançar. E a gente precisa urgentemente, eu acho que a principal preocupação é a gente fazer o nosso papel de politização da sociedade para que a gente não permita o retorno do fascismo ou coisa parecida em 26. O tempo urge. Eu paro por aqui por enquanto, acho que eu já cheguei no meu tempo. Passa rápido. Ô Marcelo, eu tenho, em função da campanha aqui em São Paulo, eu fui chamado para uma atividade agora às 21 horas. Sim. Então, Sim, eu ia lhe perguntar, você quer fazer os seus comentários finais e depois a gente continua? Não, eu acho que eu já fiz os comentários. Eu vou sair agora porque eu vou entrar numa atividade às 21 horas. Entendeu? Eu queria agradecer a oportunidade de me colocar à disposição de vocês, tá bom? Eu ia lhe propor Eu só gostaria de lhe solicitar, Genuíno, quem sabe você faz só uma intervençãozinha de 1 minuto, se direcionando para o eleitor, que é o objetivo dessa segunda parte, Tá. Na síntese daquilo que você acha que o eleitor ele tem que prestar atenção e considerar nesse segundo turno das eleições. Olha, eu estou fazendo a campanha de rua aqui em São Paulo. Hoje mesmo eu fiz metrô e amanhã eu vou estar em atos públicos. E a gente percebe que há um campo a se avançar. E, nesse sentido, a questão central é a gente dialogar com o eleitor que se absteve, que votou nulo. Segundo, dialogar com os eleitores que votaram em candidaturas de centro, que não foram para o segundo turno. E, em terceiro lugar, a gente intensificar o corpo a corpo. O Boulos tomou hoje uma iniciativa marcante. Ele fez um pronunciamento muito contundente em frente à prefeitura, uma espécie de carta ao povo de São Paulo, e ele está organizando ações de campanha em cada bairro e vai ficar à noite no bairro, na casa de companheiros e companheiras. Portanto, eu queria fazer um apelo, que nessa reta final nós temos que fazer cada hora é um dia, cada dia é uma semana. Nós temos que intensificar, porque há muito eleitor indeciso e há muito eleitor que está tendente a anular o voto.
Então, nós temos que fazer um corpo a corpo. Nós temos que esclarecer algumas inverdades e derrotar algumas mentiras. Nós temos que fazer um trabalho de ganhar corações e mentes para o que está em jogo nesta eleição. Tem muita coisa em jogo. Além de ser o primeiro turno de 2026, esta eleição, nós temos que legitimar o protagonismo de uma esquerda que não vai se moderar, não vai se domesticar, não vai aceitar ficar nos limites da ordem neoliberal, tanto do ponto de vista econômico, ambiental, social, cultural, do ponto de vista da geopolítica mundial. Portanto, eu queria fazer esse apelo para, nessa reta final, a gente fazer um corpo a corpo da militância, que é o que eu estou vivendo aqui em São Paulo, aonde tem segundo turno. Um grande abraço, companheiro Marcelo, companheiros e companheiras. Maravilhosidade aí, Genuíno. Assim como todos, obviamente, né? Agradeço profundamente e continuamos, então, nessa nossa primeira rodada, ouvindo, então, o Allen, Abert e depois o Estrela. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. É uma alegria estar aqui com essa equipe tão seleta, tão profundamente vinculada à ideia da democracia, do desenvolvimento e da soberania. E eu queria, assim, iniciar dizendo que eu tenho absoluta tranquilidade em comentar que essas eleições de 2024 elas foram uma demonstração da volta da normalização institucional da vida real. Muito importante essa questão de combater os setores da ultradireita com a normalização da vida real. E eu vou comentar um pouco isso. Vocês acompanharam como, no governo do Bolsonaro, se trabalhou no sentido de corroer as instituições por dentro do aparelho de Estado. Ou seja, não tinha mais IBAMA, eles acabaram, no primeiro dia do governo, com o Ministério do Trabalho e do Emprego, com o Ministério da Cultura, exatamente com essa ideia da ingovernabilidade, porque eles trabalham com essa toada, a ingovernabilidade, portanto, eles estão aí para resolver. Então, o que foi feito? Vocês sabem que no mundo nós tínhamos 8 países que construíam satélites. O Brasil se candidatava para ser o 9º país que tem engenharia, tecnologia para a construção de satélites, algo muito importante para a nossa soberania espacial. E em julho de 2019, o Bolsonaro demite o diretor-geral do INPE, onde nós tínhamos 60 engenheiros ligados à construção do satélite. Dispersamos esses 60 especialistas que levamos anos para poder unir. O professor Ricardo Galvão, diretor-geral do INPE, foi demitido, não é? Em 2019, hoje ele é o presidente do CNPq e um dos fundadores da nossa Engenharia pela Democracia. Eu quero
trabalhar com uma ideia de que, nesses 2 anos de governo Lula e Alckmin, se fez um enorme esforço para a reconstrução do Estado brasileiro, das instituições, acabar com as filas da aposentadoria, dotar o IBAMA, o CMBio, de condições de fiscalização, reconstruir o Ministério do Trabalho, da Cultura, ou seja, voltar aos programas sociais. Isso não foi pouco nos quase 2 anos atuais. O Marcos Túlio falou bem sobre a questão da nossa luta em derrotar o neofascismo dia 30 de outubro de 2022, não é? Naquelas condições de menos de 2%, menos de 2 milhões de votos, mas foi a maior vitória mundial sobre o neofascismo pela via do voto. Então, isso é um patrimônio muito importante. E nas eleições de 2024, eu não comungo a ideia de que ela seja o primeiro turno das eleições presidenciais, porque eu chamo a atenção, minhas amigas e meus amigos, foi a mesma coisa nas outras eleições. Ou seja, as forças progressistas ganharam exatamente na votação anterior municipal. Desculpe, e nas votações anteriores a essas eleições presidenciais, a nível municipal, também nós tivemos um resultado muito parecido com esse, tá certo? Obviamente com uma mudança, mas muito parecido com esse. Então, a questão municipal tem uma lógica e a questão presidencial tem outra lógica. Nós não podemos esquecer que, a nível presidencial, a direita, desde 1945, desde a eleição dia 2 de dezembro de 45 até hoje, tá certo? Eles só elegeram 3 presidentes. O Jânio Quadros, em 1960, o Collor, em 89, e o Bolsonaro, em 2018. E o que aconteceu? O Jânio ficou 7 meses, o Collor ficou 2 anos e 9 meses, e o Bolsonaro está aí inelegível, com possibilidade de ser preso em função de... Mais um minuto, Ali. Portanto, a nível dos desafios que nós temos agora, vocês viram a politização da campanha aqui em São Paulo. A campanha de São Paulo é a campanha mãe, é a grande batalha no país. E vocês estão acompanhando, porque ela é nacional, que as forças progressistas estão ganhando o debate. Estão ganhando o debate político. O nosso adversário, ele foge dos debates, ele mostra a sua fraqueza, a sua postura extremamente frágil frente à proposta, ao programa, à intenção das forças progressistas. Então, quero reafirmar que nós estamos, sim, politizando no coração da principal cidade do país essa campanha, essas eleições. Eu quero, num outro bloco, comentar a vocês a importância... Para concluir, Ali, por favor. Das propostas nessas 50 cidades que ainda nós temos eleições e que são decisivas.
Obrigado. Muito impressionante, muito obrigado aí. Cada fala para a gente, né, que tem menos experiência, é uma maravilha. Então, agora, coroando tudo isso, a fala do nosso querido Estrela. Muito bem. É o seguinte, primeiro eu quero agradecer ao professor Marcelo, né, o convite para participar desse, vamos dizer, desse bate-papo, né, a respeito das eleições, já do primeiro turno e segundo turno, dessas eleições municipais. Então, mas eu vou me concentrar primeiramente no aspecto global, né? O Brasil, como todos nós sabemos, o Brasil é das 10 economias, das maiores economias do mundo, o Brasil é o menos desenvolvido, não é mesmo? Então, ao mesmo tempo que nós somos um país riquíssimo em riquezas estratégicas para a humanidade, né? Somos o quinto ou quarto país em extensão territorial. Nós lutamos, na verdade, a nossa história a partir da Revolução de 30, nós lutamos pela soberania nacional. Esse é o grande ponto que nós temos que tomar como partida, né? Como disse a professora Vanessa, né, que lembrou o Consenso de Washington, aquela coisa toda, né? Quer dizer, nós vimos o aprofundamento dessa crise de soberania após o Consenso de Washington, após a derrocada da União Soviética, né? E sofremos a intervenção dos grandes interesses internacionais na política brasileira, né? Na verdade, quer dizer, derrotamos a ditadura, fizemos uma nova Constituição, essa coisa toda, mas elegemos logo, começamos a eleger presidentes, né, que tinham como principal objetivo, amando desinteresses não brasileiros e anti-brasileiros do exterior, de destruir a Constituição, o que havia de nacionalismo e de apelo à soberania nacional na Constituição de 88. Isso veio se coroar com a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Não me lembro agora o ano, né? Enfim, mas que um homem da academia brasileira, né, chamado príncipe da sociologia brasileira, né, absolutamente comprometido com interesses anti-brasileiros, né, e que começou a modificar a Constituição e tirou da gestão do Estado brasileiro o próprio Estado brasileiro, né? Quer dizer, a privatização ampla, geral e restrita que o Fernando Henrique implantou no Brasil, ela, amando de interesses estrangeiros, né? Com sua teoria da dependência, não é mesmo? Ele tira do Estado o poder de gestão do próprio Estado brasileiro, da própria nação brasileira, né? Muito bem. Mas, ainda assim, né, nós, em 2002, elegemos uma liderança, um candidato da esquerda brasileira, daquilo que ainda sobrava de esquerda brasileira em relação à esquerda histórica brasileira de nacionalismo e soberania. Muito bem. E efetivamente, começamos a tentar reconstruir o Brasil. E aí é que entra a grande dificuldade nossa, né? Na verdade, nós, a partir do golpe de 16, nós novamente voltamos a ser uma colônia de interesses estrangeiros, não é mesmo? O golpe de 16, com o Temer, né, e com aquela ponte para o futuro, arrasou com a soberania nacional. Então, e aí tivemos o golpe, tivemos a fraude eleitoral de 18, porque, como disse a
a Rosângela, acho que foi a Rosângela, de não permitir que o Lula participasse, ia ganhar as eleições, né? Então, essa submissão, essa perda de soberania vem se consolidando, e que se consolidou com o Temer e com o Bolsonaro. Então, qual é a nossa situação hoje? Somos um país que não somos um país desenvolvido, dentre das 9 ou 10 economias do mundo, e num mundo em que a hegemonia hegemônica do polo americano e do capitalismo financeiro internacional está colapsando, e surge um outro grupo de países, né, para lhe contrapor em termos do poder geopolítico mundial. E nós, na verdade, estamos no meio das duas grandes potências mundiais, uma representada pelos Estados Unidos, outra representada principalmente por China e Rússia, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Está entendendo? Porque, como a Rosângela falou, no respeito à Petrobras e no respeito a toda a economia nacional, quer dizer, hoje o governo brasileiro não tem poder legal para modificar o Brasil e recuperar a soberania nacional, porque eles introduziram legalmente toda uma estrutura de leis e de procedimentos que tiram do governo brasileiro a competência e o poder de gerir o Estado brasileiro. Esse é o nosso grande desafio, tendo em vista o seguinte, que se avançarmos como tentamos avançar nos governos Lula, eles fazem a interferência, eles intervêm internamente no Brasil. A Lava Jato está comprovada aí, foi paga por interesse financeiro. Mais um minuto, Estrela, para concluir, por favor. Então, a Lava Jato, inclusive, foi financiada por fundos financeiros internacionais que controlam as empresas internacionais de petróleo. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Como é que nós vamos? Através de um sistema democrático, está entendendo? Eleitoral, com escolha direta pelo povo brasileiro, modificarmos e recuperarmos a nossa soberania. Muito bem. Só para terminar, é o seguinte: o Genuíno disse que ele não é pessimista, ele é otimista. Eu também sou otimista, mas eu sou pessimista, mas não derrotista. A diferença, né? Quer dizer, eu tento ver as dimensões mais sinistras. Originalmente, etimologicamente, não são sinistras, mas o conteúdo da direita submetida a interesses antibrasileiros. Então, esse é o nosso grande desafio. E aí parte dos partidos de esquerda, né, se coordenarem, tentarem unir a esquerda brasileira, porque também é um saco de gatos, que ninguém se entende, não é mesmo? Para efetivamente criarmos condições de recuperarmos a estrutura legal que permitia ao governo brasileiro gerir o Estado Nacional. Esse é o grande desafio. E essas eleições mostraram que a direita está muito bem organizada, né? Nós temos, nesses 2 anos, como Genuíno, como todos nos disseram, nós é a prévia de 2026, né? Nós temos um enorme desafio de nos organizarmos, de irmos à população, de tentarmos politizarmos a população. Só para acabar, quer dizer, eu não sou derrotista porque existe uma coisa nova, absolutamente nova no planeta, e na minha geração nem pensava que fosse existir, que é a comunicação. A revolução das comunicações permite a nós, e como permitiram aos outros, que estão no outro lado da mesa, a nos comunicarmos com o povo. Agora, só para terminar. E as nossas esquerdas precisam enfrentar essa parada. Eu me lembro de um conhecido meu que falou que um jornalista perguntou a Margaret Thatcher, depois de 11 anos governando o Reino Unido, perguntou: Miss Thatcher, qual foi a maior obra que a senhora fez? Ela disse, foi Tony Blair. Aí o homem disse, como Tony Blair, se Tony Blair é do Partido Trabalhista, que foi contra a senhora. Não, ela disse,
a maior obra foi o Tony Blair, porque o Tony Blair representa a direita disciplinada. Então, é a direita que serve, a esquerda disciplinada. Então, é a esquerda que serve a direita. Esse é um ponto que nós temos que enfrentar e efetivamente, criar uma nossa esquerda que não serve à direita. É isso. Muito obrigado. A princípio, nós previmos de fazer essa segunda rodada. Eu gostaria de solicitar que todos atentem para os 2 minutos, para ver se a gente não passa muito disso, para realmente essas colocações finais elas ficarem bem fáceis de produzir, cortes assim, utilizáveis, né? Eu pergunto se podemos manter a mesma ordem ou alguém tem alguma urgência, como o Genuíno teve, gostaria de se manifestar antes para poder cumprir algum outro compromisso? Podemos manter a mesma ordem? Tudo ótimo. Bom, então, nesse caso, iniciamos com o Gabriel e depois a Verena. Perfeito. É um debate muito importante, até quando o Marcelo mandou o convite hoje, tinha falado, você atentou, Gabriel, para o título, e com certeza, porque é uma das principais características que ilustra muito de como que a gente tem que repensar a política, o papel da esquerda na política institucional, e de como que a gente pavimenta esse caminho futuro, né? Porque a política é que nem uma corrida de bastões, onde a gente avança o máximo que a gente pode em direitos sociais, em conquistas para a população, para as pessoas, em especial para a classe trabalhadora, e depois a gente passa o bastão. Então, a gente precisa fazer com que a esquerda se renove, se oxigene, e que isso seja um processo com qualidade e que consiga resgatar também a essência do que é as bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores, assim como várias lutas, como o movimento sindical, que tem que também buscar essa mudança, essa renovação, para conseguir abarcar sobre as questões do novo mundo do trabalho, do contemporâneo, que é a realidade da maior parte da juventude, a escala 6x1, dentre outras questões que são importantes, mas aqui também é atentar para a necessidade que a gente tem agora de concentrar esforços nesse segundo turno, para a gente conseguir, como disse ali o Allen, é de extrema importância a gente mobilizar para que nesses últimos dias de campanha, essa última semana, a gente consiga aí fazer essa renovação e, em especial, barrar o avanço da extrema-direita, barrar o avanço do bolsonarismo, que vai prejudicar o projeto que a gente tem de país, um projeto de país mais popular, mais humano, e que leve em consideração a questão ambiental acima de tudo, né? Porque um novo futuro é possível, mas ele começa agora no presente. Muito obrigado pelo debate, pessoal. Muito bom. Então, a querida Verena. Bom, eu queria também agradecer o debate, desculpar aqui a minha falta de capacidade de articulação hoje, está bem difícil, mas eu acho que estamos avançando, eu também não acho. Concordo com o Allen que 2024 não é o primeiro turno de 2025. Acredito no fazer da política de 2026. Acredito no fazer da política. Eu acho que a mensagem para as pessoas hoje é uma mensagem que a gente precisa seguir na rua, seguir militando, olhar para dentro do Genuíno, que saiu para o evento de campanha. Eu acho que a gente tem dialogar com o branco e o nulo, dialogar com o centro, mas, sobretudo, tirar voto ainda é possível. Eu acho que a gente teve avanços importantes, que só tem debates que tem que ser feitos. Acho que entender melhor a situação da federação de partidos é um tema muito importante. Entender o papel que cumprem os partidos menores dentro do espectro partidário do processo eleitoral e volta a enfatizar a importância do controle do orçamento. A eleição municipal, eu acho que ela é absoluto fruto disso colocado das emendas parlamentares. É fundamental que o Poder Executivo Federal, o governo federal, volte a ter controle sobre esse orçamento, sobre a própria negociação com
o parlamento, no sentido de que a política possa ser melhor organizada e que a gente consiga voltar a ter espaço para além de um debate sobre a maior participação, para além de um debate sobre a esquerda. Acho que a gente tem bases importantes que foram construídas. Falamos do projeto de neoindustrialização, falamos dos diferentes programas sociais colocados pelo governo Lula, pela reestruturação do Estado que vem acontecendo em nível federal. É importante que isso circule. É importante que a gente construa, que a gente busque construir pactos sociais mínimos para conseguir enfrentar esse avanço da extrema-direita. Acho que a gente tem movimentos importantes, movimentos que foram necessários, sobretudo movimentos de renovação. E a fala do Gabriel aqui, a própria presença do Gabriel aqui me traz muita ilusão sobre a construção de um novo momento, de um futuro mais promissor, mais cheio de utopia e menos cheio de distopia. Obrigada, pessoal. Um grande dia hoje no debate. Próximo, então, Marco Túlio. Bom, nós que somos eleitores no dia 27 de outubro, no segundo turno, acho que a gente precisa avaliar com muito carinho o voto neste momento. Vários de nós tivemos aí a oportunidade de escolher aquele candidato que nos parecia o mais adequado. E agora temos uma outra realidade do que é possível neste momento, com apenas 2 candidatos a prefeito nas nossas cidades. Eu pergunto, entre os 2, quem é que permite a maior participação social de todos? Convida a participação, abre espaço e garante o espaço à participação. Segunda coisa, quem é que cuida melhor? Aí em Porto Alegre, quem é que cuidou ou não cuidou do que aconteceu aí? Quem cuida melhor? Quem tem a melhor proposta para isso? Terceiro, qual dos candidatos se alia mais com as políticas que se relacionam com a defesa da democracia, que esse país sempre lutou por ela? Qual dos 2 luta pela democracia de fato? Se mobiliza pela democracia? E quais lutam contra a democracia na efetividade? Esse é o voto que nós vamos dar, basicamente. Nós queremos um país de uma perspectiva de futuro para nós, nossos filhos, nossos netos. Quem é que tem a melhor proposta no município, aliada a essa política que permitirá a esse país ter um futuro? E aí eu queria trazer aqui uma reflexão. Diz que lançaram uma ponte para o futuro aí em 2016. Foi para destruir o nosso futuro que veio aquela ponte, que, na verdade, foi uma pinguela para poder destruir a perspectiva de futuro, conforme vários aí já colocaram. Quem é que se alia com essa perspectiva de destruir a sua perspectiva e do seu país? Não tenha dúvida no voto. Vote naquele que puder responder a você, da melhor forma, todas essas questões. Obrigado, Lídia. Quem que é agora? Poxa, olha, eu adorei, Marco Túlio. É isso, gente. Nós vamos para muitas cidades. Oi? Nós estamos indo, então, em 50 cidades, não é? Para o segundo turno. Talvez as opções que as pessoas estivessem olhando não estejam ali, a favorita não foi, então tem que fazer uma opção dentro da realidade, né? E a opção é, pelas propostas, que cidade você quer? Que cidade você quer? Uma cidade com transporte, uma cidade com
com respeito à questão ambiental, o transporte público, a saúde pública, as escolas e creches, qual é a política que estão te propondo, né, dentro de um sistema democrático, né, qual candidato é que está alinhado porque a vida se dá na cidade, né? É na cidade que você vai trabalhar, que você vai se transportar, que você vai ter uma creche para o seu filho, que você vai ter uma escola, um posto de saúde, iluminação, enfim. É importantíssimo fazer essa escolha. Eu acho que o papel também da esquerda é apontar e dizer muito claro quem é quem nessa brincadeira. Quem foi? Quem defende a privatização da nossa energia, que deixa a luz cara, que deixa a gente no apagão? Quem defende a privatização da água, que é um bem necessário, né, do tratamento da água, do saneamento básico, essa cidade que nós vamos escolher. Vamos ter saneamento básico, vamos ter abastecimento, energia acessíveis e baratas, vamos ter debates sobre o orçamento público. Então, é muito importante que se escolha, se faça uma escolha nessa perspectiva, né, qual é a cidade que eu quero morar, e que os setores progressistas que estão na disputa apontem muito claramente para a população quem é quem nesse jogo, né? Quem defende a democracia, quem defende a privatização, que nos tira direitos básicos inquestionáveis, transformando energia, água, questões básicas em mercadoria, que quem tem dinheiro paga e quem não tem fica sem. Então, é essa a escolha que nós vamos fazer. Vamos decidir com muito critério e não nos iludirmos com notícias de zap, né, de fake news que estão aí inundando os celulares e a desinformação das pessoas. É isso. Muito bem. Agora o Allen, por favor. Meus amigos, minhas amigas, todos que nos assistem, uma coisa é muito clara no debate de hoje. O sonho não acabou. O sonho de construir uma nação decente, mais igualitária, é decisivo. E isso está embutido nessa eleição de 50 cidades, em que, de um lado, estão as forças do progresso, da democracia, e, do outro, as forças do atraso e da barbárie. É disso que nós estamos tratando hoje, no nosso presente, e nós precisamos atravessar essa ponte fundamental. Para isso, nós não podemos ter dúvida, ou seja, nós estamos discutindo num mundo conflagrado, como já foi comentado, com guerra no Oriente Médio, com guerra na Ucrânia, com a ultradireita crescendo na Europa e nos Estados Unidos. Vai ter eleição agora, dia 6 de novembro, nos Estados Unidos, e as tendências são totalmente incertas, ou seja, a moeda está no ar. Portanto, a grande contribuição que a gente pode dar à democracia no Brasil é votar aqui, agora, dia 27, pelos candidatos da democracia, pelos candidatos do progresso, porque ainda a gente está imerso nos efeitos daquilo que nós tivemos, que foi muito profundo, os 6 anos de destruição da nossa nação. Nós retroagimos 50 anos no nosso desenvolvimento e na nossa soberania. E agora nós temos as condições de atravessar esse deserto e novamente derrotar em 2026 as forças do atraso, que querem nos confundir, que querem nos isolar, mas não conseguirão mais uma vez, porque o povo brasileiro vota certo, o povo brasileiro sabe que para construir uma boa cidade precisa investir na vida, no trabalho e na democracia, precisa investir na economia solidária, precisa retomar
a ideia do voluntariado nas cidades, porque só com as energias das pessoas nós vamos conseguir transformar o morador em cidadão. Nós vamos conseguir mostrar que cada um tem que cuidar da sua aldeia, da sua rua, da sua região, e é dessa forma que nós vamos. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer a vocês que nós vamos avançar, como nós já avançamos nesses 2 anos. Obrigado a cada um de vocês e rumo à vitória no dia 27 de novembro de 2024, nos 50 milhões que agora vão votar. Muito obrigado. Sou eu agora? Querida Estrela. Muito bem. Eu acho que... Porque eu aprendo com quem discorda de mim, eu não aprendo com quem concorda comigo, não é mesmo? Então, eu acho que essas eleições, o segundo turno, como foram o primeiro, mas o segundo turno principalmente, porque tem grandes capitais, São Paulo, Porto Alegre, Natal, Fortaleza. São Paulo tem várias cidades de São Paulo importantíssimas, né? Nós temos que, na minha visão, nós temos que, nesse contato político com quem vai votar, abrir também, tentar abrir com essas pessoas a dimensão nacional, não é mesmo? Porque não é só... aqui não é só na gestão municipal com competência, enfim, com uma postura distributivista, de grande, vamos dizer, base social, que nós vamos mudar o país. Eu digo isso porque nós temos aqui no Rio de Janeiro um exemplo disso. É a cidade de Maricá. Na cidade de Maricá, eu conheço, porque é aqui próxima, né, da nossa cidade, isso no Rio nós conhecemos. A cidade de Maricá é extraordinariamente bem administrada. Tem a característica de receber mais de R$1 bilhão por ano de royalties do petróleo. Mas é excelentemente administrada, com transporte urbano, com as escolas públicas de alta qualidade, com os salários dos professores. Eu estive lá algumas vezes, né, fazendo parte de grupos de discussão. É um município em que o cidadão em que o munícipe se vê absolutamente contemplado com uma gestão a seu favor, né, e da sua família, do bem-estar social. Só que tem o seguinte: na eleição de 2022, o Bolsonaro ganhou. Quer dizer, não basta só a vitória eleitoral no município. É preciso que nesse convencimento político do cidadão, você está votando no município, você tem que pensar o Brasil também, junto com o seu voto. É isso. Ô, Marcelo, só uma coisinha. Marcelo, eu só queria mostrar... No final. Marcelo? Bom, pessoal... Marcelo, eu posso mostrar só um documento? Fala, Ali. Oi, eu queria mostrar, está à disposição de todos. Claro, claro. Esse documento que é Cidades Inteligentes, Garantir Qualidade de Vida à População, feito pela Federação Nacional dos Engenheiros, que está fazendo 60 anos. É o projeto crescebrasil.org.br, está lá, e é uma contribuição muito importante do movimento sindical, do movimento social para as nossas eleições. Obrigado. Bom, pessoal, gostaria então de reiterar os nossos agradecimentos aí ao pronto atendimento ao nosso convite de todos. Eu diria assim, uma atenção muito maior do que aquela que a gente merece, sem falsa modéstia, sabe? Eu me sinto realmente muito honrado assim desse momento.
E numa discussão dessa, a gente não poderia deixar de dizer, mesmo que resumidamente, né, o que a gente entende por essa questão que está colocada, que está em jogo nas eleições de 2024, sem dúvida, é um mundo mais igualitário. Mas eu diria que o grande desafio é cada um de nós, cada eleitor, mais estudado, menos estudado, não importa, que ele entenda que esse mundo depende de cada um de nós. Nós não podemos ficar esperando que o presidente da República tenha o protagonismo, que o governador do estado tome a iniciativa ou que qualquer outro político faça por nós, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nessa questão também, é qual o papel que nós entendemos que o Brasil ele deve ter nesse novo mundo, né? E esse papel do Brasil, ele vai depender certamente dos nossos esforços, das nossas escolhas e, sobretudo, do nosso voto, né? Então, nessa conclusão dessa fala maravilhosa de hoje, eu gostaria de salientar isso, né? Cada voto é importante, cada grãozinho de areia soma para esse todo que vai determinar o que nós teremos no futuro. Para nós que temos filhos da idade de em torno de 20 anos, como é o meu caso, acreditar nesse mundo melhor não é uma opção. Nós temos que batalhar para que ele realmente aconteça, independente, né, da nossa situação de vida e etária, mas, sobretudo, essa situação que eu me encontro, eu me sinto numa grande responsabilidade, não tem como a gente deixar de estar nesta militância. E ver todo esse panorama de hoje é extremamente animador. Olha o tom de voz e expressão das pessoas que a gente assistiu aqui. E, por fim, gostaria de também não deixar de fazer um grande agradecimento a acolhida que a gente tem tido a esse grupo maravilhoso de engenheiros, geocientistas, agrocientistas, que nos acolheram de uma maneira maravilhosa a partir da campanha do Amaury. Não vou citar nomes aqui, todos vocês entendem a quem eu estou me referindo, né? Porque eu estou todo o tempo incomodando-os, e lembrar que no dia 24, na próxima quinta-feira, nós teremos uma segunda rodada desse esforço, né, que a gente está chamando de mutirão, que conta com essas 2 transmissões e mais uma dezena de contribuições gravadas para nossa satisfação. Então, muito obrigado a todos, pessoal, uma boa noite a todos, uma boa semana e uma boa eleição. Até a próxima. Valeu! Parabéns a... Valeu, pessoal, boa noite. Rumo à vitória. Boa noite a todos também. Boa noite. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. Boa noite. O Gabriel e Marcelo, o Estrela está aí também. Marcelo, parabéns aí pelo programa. Adorei conhecer o Gabriel, me deu uma alegria imensa por tudo aquilo que ele simboliza e que você já tinha me falado, Marcelo, não é? Que você foi buscar alguém que vocês apostaram e que deu certo, não é? E é isso que é a beleza da política, da arte da política, não é? Então, eu vou lembrar, olha, sabe aquele sujeito que já é deputado, já é senador, eu tive com ele lá em 2024, é o Gabriel, papapá, tá certo? Então, que coisa bacana. Ô, Marcelo, eu não sou dessa posição de que 2024 é o primeiro turno de 2026, senão a gente já estava morto, tá certo? Tá certo. Com certeza. Senão a gente estava morto. Como é que a gente ia ganhar 5 eleições, quase a 6ª eleição,
se a gente chegasse e falasse, olha, em 2004, quer dizer, por quê? Porque o Ziraldo, aquele gênio que já nos deixou de Caratinga, em Minas, nos deixou recentemente, ele já tinha explicado isso. Ele fez uma caricatura que são dois caipiras na beira da estrada conversando com uma palhazinha no canto de boca. Aí um diz para o outro: Legal. Ô, compadre, tá bem fácil. Para municipar, a gente vota a favor. Para federar, a gente vota contra. Vocês entendem? É Quer isso aí. dizer... Muito obrigado pela sua generosidade aí, Allen. Olha. Não, muito show mesmo. Parabéns pela fala também. Honrado a todos. Gabriel também. Ô, Gabriel, depois você me manda uma luta danada, dados, né? tá? Aí, coisas muito importantes sendo construídas. Ô, Marcelo, depois você manda os dados para mim. Bem. Pessoal, vamos encerrando então aqui, porque abraço. Tem muita gente assistindo aí. Tchau, pessoal. Sim. Grande abraço. Tudo de bom. Tchau. Até.